Querido, sem perder tempo, abra sua Bíblia aí no livro de Josué, bem? Josué no capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. Eu quero falar sobre altares, amém, amado? Nós entendemos hoje que o altar, na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, fala de altares. O altar, irmão, altares são um elemento que une os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E nós vemos desde o Éden nos ensinando a levantar o altar para Deus, a ser o altar de Deus, amém, amado? Isso tem que ser algo, tem que ser uma coisa que seja um hábito na nossa vida. Quando nós oferecemos a Deus algo, hoje, amados, nós podemos ver isso aí, em todos os segmentos, nós vemos que as pessoas levantam um altar a Deus. E é o que nós temos que fazer. Agora, qual é a relevância de ter um altar que nós levantamos diante de Deus? E o que é um altar, pastor? O que é levantar um altar para Deus? Jesus fez isso na cruz do Calvário, ele deixou um grande exemplo para nós. Amém, amado? A sua vida já é um altar. Glória a Deus. Amém, amém? Por isso que nós vemos que eu acabei de falar na oração que Paulo fez esse apelo para nós, dizendo em Romanos 12: roga-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Quando ele fala que apresentar o nosso corpo, que é culto, amado. Nós somos o culto, amém, irmão? Nós não fazemos culto, nós somos o culto. Então, todo culto que nós levantamos, cada pessoa, aí há uma diversificação nisso aí, nesse sentido, que o irmão prepara o altar do jeito dele, nós preparamos de outro jeito, mas tudo para um propósito. De quê, pastor? De agradar a Deus, louvar o seu santo nome. Amém? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o altar, e você vai entender o que é a sua vida, o seu cotidiano, o propósito de vida que você vive, porque falar que é crente hoje todo mundo é, né? Inclusive até o diabo, né? Mas nós não somos crentes, nós somos filhos. E filhos, ele, além de nós viver dentro de um sistema pedagógico, que é a Bíblia, a doutrina bíblica para nós, é um sistema pedagógico, nós vivemos nesse crescendo e amadurecendo, amém? A palavra diz lá em Lucas 2,52 que Jesus ele crescia na estatura, na graça e no conhecimento. Então há um equilíbrio, esse equilíbrio tem que ser primordial na nossa vida, amém, amados? Porque senão nós crescemos só na estatura, mas ficamos ainda com a mentalidade de criança, de servo, né? Abriu a sua Bíblia, capítulo 4 de Josué, versículo 9. Eu quero ler só um versículo aqui, mas eu separei dois versículos aqui, duas versões para você ter uma ideia, para você entender. Na versão da revista renovada de hoje, está escrito assim, versículo 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés, o sacerdote que levava a arca da aliança, e ali estão ao dia de hoje, até o dia de hoje. Na outra versão mais recente, essa mais nova para nós, NVI, está escrito: Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde o sacerdote que carregava a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Amém, amado? Querido, podeis acertar, desocupando a mão, pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Queridos e amados irmãos, como eu disse, eu quero falar um pouquinho de altares. Como que é a nossa vida, nosso dia a dia com o Senhor? Quando nós falamos de altares, eu quero falar aqui a respeito de um caso que nós vimos na Bíblia que me chamou a atenção. Ao meditar nessa palavra, algo que me chamou a atenção, nós sabemos da história, nós sabemos, né, se você ler na íntegra, você vai ver que o que aconteceu no Rio Jordão, na travessia
do povo de Deus que saía do Egito e saiu do Egito, ficou 40 no deserto e a entrada para a terra prometida. Eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito do que aconteceu ali. Isso me chamou a atenção, porque, pastor? Porque nós sabemos da história que o povo atravessando o Jordão seco, Deus abriu as águas do Jordão, e o povo passou o Jordão, e depois que passou o Jordão, Deus pediu para que Josué pegasse os 12 líderes de tribo, e cada um entrasse lá no meio do Jordão, pegasse uma pedra, a Bíblia não especifica o tamanho, mas eu imagino que seja uma pedra grande. Cada um pegou 12 pedras no Rio Jordão para levantar um memorial em Gilgal, que ainda mais dos irmãos, porque ali fechava um ciclo e iniciava outro ciclo. Eu creio que você já ouviu eu pregar sobre isso aqui, você também deve conhecer, mas algo que me chamou a atenção, que eu quero pregar sobre isso nesta noite, de que, pastor? Que depois que aqueles líderes pegaram a pedra ali, pastor Valdir, eles levaram para fora para construir um memorial. A Bíblia diz que Josué volta sozinho para o meio do Jordão. A Bíblia diz que Josué sozinho, sem ninguém, ele vem, ele se ajoelha ali onde estava parada a arca do Senhor. O sacerdote, ele ajoelha ali, ele começa a levantar o altar para Deus. A Bíblia está dizendo aqui que ele pegou 12 pedras e começou a edificar o altar. Aí você me pergunta assim, mas pastor, peraí, ele está fazendo o altar, a água não vai cobrir aquilo ali? Quem vai lembrar daquilo ali se ninguém estava com ele? Qual é a relevância que aquele altar que Josué levanta ali tem em relação ao que o Senhor está pregando nessa noite? E o que eu quero dizer para você, querido amado, meu, trazendo para a nossa vida, que o seu lugar secreto onde você ora na tua casa, a vida que você leva diante de Deus que ninguém sabe, a vida que você tem com Deus que ninguém sabe, mas Deus sabe que tem um altar levantado na tua casa. Deus sabe que você levanta o altar toda noite. Eu não sei se é de madrugada, se é de dia, se é de noite, mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém está vendo a tua vida, ninguém está vendo, mas Deus está vendo o altar que você levanta todo dia. Glória a Deus. Queridos, pastor, mas Josué está fazendo, construindo altar, ninguém está vendo nem o que ele está falando, nem o que ele está fazendo, mas está vendo só o que ele está fazendo, mas o que ele está falando, e ninguém está entendendo nada. Mas você vai entender o que aconteceu, querido, porque ele está dentro do Rio Jordão. Eu quero falar um pouquinho também do Rio Jordão, porque o Rio Jordão há umas linhas interpretativas que nós podemos interpretar no Rio Jordão. Rio Jordão, querido amado irmão, dentro dessas linhas interpretativas, significa aquele que desce. Amém, amado? No Jordão, numa linha geográfica, ele é apenas um rio, o rio da Palestina, que nasce no mar da Galileia e finaliza no Mar Morto. Também numa linha espiritual, é um rio que traz um testemunho de grandes milagres e um histórico de relacionamento que abre portais. Isso que eu queria falar com você nessa noite, querido amado irmão. Nós temos que entender que quando nós levantamos altares é exatamente uma base. Dentro dessa base que você constrói é onde você vai abrir portais do reino do céu para a tua vida. Mas também, querido, numa linha interpretativa, numa linha literal, tudo a ver, o Rio Jordão tem tudo a ver com o nosso chamado, tem tudo a ver com a nossa vocação, tem tudo a ver com o nosso ministério. Por quê, pastor? Porque as águas da Bíblia Sagrada, desde Gênesis, ela aponta para nós, para quê, pastor? Para o relacionamento com Deus. As águas apontam para nós, querido, o quê, pastor? Um relacionamento com o Espírito Santo. Se você buscar com mais profundidade a respeito, estudar a pessoa do Espírito Santo, você vai ver que tudo nele está relacionado com a água, tudo está relacionado, querido amado irmão, com a água. E esse relacionamento que nós falamos com Deus, ele está dentro de uma linha pedagógica, como eu falei aqui antes. Começa com ele, pastor. Eu posso falar aqui, querido, eu posso abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, pastor Valdir, para nós entender o mistério das águas da nossa vida, o que o Jordão pode ser, essa linha representativa, literal da nossa vida. Eu posso falar aqui, querido amado irmão, abrir um
Samaria. Mas ele não passou em Samaria. Por quê, pastor? Porque Samaria não combinava com o samaritano. Você também sabe disso. Nós entendemos isso. Mas ele precisava de entrar em Samaria. Mas como é que ele podia entrar, pastor? E aí, nosso querido amado irmão, isso aí já está em outra pregação. Mas eu quero parar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho disso aqui para você entender como isso aí está relacionado com a nossa vida. Tanto o altar como o Rio Jordão está relacionado com a nossa vida. Nessa mensagem, querido amado irmão, que eu trago para nós essa noite. Para quê, pastor? Para que haja um crescimento na nossa vida no termo relacional com Deus. Porque, amados, nós somos líderes de igreja, nós somos pastores da igreja, nós preocupamos muito do crescimento da igreja de uma forma, pastor, de quê, pastor? De uma forma organizacional, não é isso? E não preocupamos muito, querido amado irmão, dentro de uma linha de quê, pastor? De conhecimento, de uma linha de relação, de uma linha de quê, pastor? Dentro desse contexto pedagógico, onde nós vamos crescer, aprendendo, que, pastor? Aquilo que eu disse, crescer na estatura da graça e no conhecimento. E aí, querido, o Senhor passa ali no Poço de Jacó, é um lugarzinho longe da cidade. Ele fala assim, ele é necessário que ele passasse lá, então ele vai preparar uma mulher para que leve ele como Messias dentro daquela cidade. E nós conhecemos o diálogo quando começa aquela mulher samaritana. Nós conhecemos o diálogo, e eu sempre trago isso, querido, para nós aprender que ali é nada mais nada menos do que o diálogo da alma e do espírito. Mas como que nós vamos ver o crescimento? Como que nós vamos ver, querido amado irmão, o que isso provoca na nossa vida e provoca no mundo espiritual? Que Jesus chegou diante dela e falou para aquela mulher, dá-me de beber. Ele estava cansado, tinha parado ali, os discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimento. Ele pede para aquela mulher, dá de beber. Quando aquela mulher nota para ela, pastor Valdir, e vê que ele era um judeu, ela vira para ele e diz assim, Senhor, quem tu pensa que é, sendo um judeu pedindo água para a samaritana, sabendo que uma samaritana, o samaritano não combina com o judeu. Aí Jesus diz para ela, mulher, se não soubesse que te pede água, você me pediria uma água. Primeiro ponto que eu quero dizer para você aqui, querida, amado irmão, que Jesus fala com ela, que ela já dá um mal na cabeça dela, já dá um mal na alma dela. Por quê, pastor? Porque ele chegou pedindo água para beber, e de repente ele está oferecendo uma água, pastor Valdir. Aí a mulher falou assim, mas peraí, que água que você não tem um poço, é tudo, você não tem nada para tirar. Aí ele vai falar dessa água que eu estou falando aqui agora, querido, a água do Espírito. Ele falou assim, mulher, se você soubesse que te pede água, você me daria água, eu te daria uma água, e você beberia dela, e nunca mais teria sede. Outra coisa, dentro de você nasceria uma fonte. Presta atenção, querido, que eu estou dizendo para você, o Senhor começa já trazendo aquela mulher, para quê, pastor? Para justamente aonde ele queria que ela chegasse, levando não só o nome dele, mas também a presença do Senhor. E ele fala com ela e começa justamente nessa questão pedagógica, falando assim, se você tomar essa água, dentro de você nascerá uma fonte. Tudo começa dessa forma. E aquela mulher, querida, meu irmão, nós conhecemos um pouquinho do passado dela. Era uma mulher, querida, meus irmãos, rejeitada pela sociedade, uma mulher, queridos, que não tinha ali muita confiança no povo, porque o estado que ela vivia era uma mulher adúltera, era uma mulher, querida, meu irmão, que o Senhor precisava de tratar dela. Para quê, pastor? Para que ela bebesse dessa água. E ela teve interesse, querido, meus irmãos. Aí nós começamos a ver o trabalho pedagógico da palavra de Deus começar na vida dela, que ela diz assim para o Senhor, dá-me de beber dessa água. Aí ele diz assim, eu preciso de tratar ela tem uma causa mal resolvida, ela tem uma causa que precisa ser tratada. O que eu quero dizer nessa noite? Eu não sei como você chegou, se você também tem uma causa para ser tratada na tua vida nessa noite, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está trabalhando hoje na tua vida, e através dessa palavra, Deus trará algo novo para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você quer isso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Queridos, aquela mulher teve interesse, o Senhor precisa de tratar. Ela diz assim, traz o seu marido. Ela diz, não tenho marido. Ele disse, se acidente desses
5 maridos. E agora, o que tem também não é teu. E o que aquela mulher faz, querido, amados irmãos? Ela começa a ver a revelação que há em Cristo Jesus. Mas, querido, eu não vou continuar falando dessa mulher. Eu só queria chegar nessa fonte para você entender esse tratamento. E como que é, pastor? Quando nós recebemos essa fonte, presta atenção numa coisa, querido. O que vai determinar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se nós vamos ficar na ponte ou não, ou na fonte ou não, é a vida que você tem com Deus. É a vida que você tem com o Senhor. É a vida que ninguém vê que você tem. É os altares que nós levantamos diante de Deus. Por que, pastor? Porque no mesmo livro de João, no capítulo 7, versículo 38 e 39, o Senhor diz assim: que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Queridos amados irmãos, todo altar que você está construindo na tua casa é como você está vivendo um crescimento. Aquela fonte que você, querido amado irmão, colocou na tua vida, que Deus colocou dentro de você, e Deus quer que ela jorra para fora. Ela jorra para quê, pastor? Para alimentar alguém, para matar a sede de alguém. Isso tudo está implicado aqui, pastor, nos altares que nós levantamos. Por quê? Porque fomos chamados para entrar em níveis mais profundos. Irmãos, quando nós falamos de água, nós falamos de um nível de relacionamento com Deus. Mas você pergunta assim, pastor, mas o altar é lugar de sacrifício. Todo altar você tem que levar algo para Deus. Sim, amado. Todo altar é um sacrifício. Eu gosto muito, falando dentro dessa linha pedagógica, eu gosto muito de falar, trazer uma linha literal também, o tabernáculo. Quando nós falamos de altar, falamos de templo, que somos diante do Senhor, no nosso crescimento, ele está ligado a essa dimensão que é o tabernáculo, que são 3 dimensões: o átrio, o santo do santo e o santo lugar. E aí, amado, por que eu estou falando com você a respeito dessa questão pedagógica? Porque eu entendo quando o Senhor Jesus falou para Nicodemos a respeito do reino que nós vivemos, o reino que está plantado dentro de nós. Quando Nicodemos, o doutor da lei, pegou para Jesus e disse para ele assim: Senhor, como eu faço para entrar no reino dos céus? O Senhor diz assim: se não nascer de novo, não verá o reino. Nicodemos, não entendendo dessa parte subjetiva de Deus, mas trazendo para o físico, ele disse: pode o nome, depois de velho, entrar para o ventre da mãe. Aí o Senhor diz assim: Nicodemos, é verdade eu digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu. O que eu aprendo aqui, querido amado irmão, falando da figura do tabernáculo e das dimensões que são do tabernáculo, das 3? Porque às vezes você chega no ato, querido, você já entrou na presença de Deus, mas você ainda não entrou no reino. Você está vendo o reino, mas você não entrou. Você ainda está do lado de fora. Você nasceu de novo, mas você não nasceu da água e do Espírito. E justamente no ato onde você vê o reino, mas não entrou no reino, é exatamente, só tem dois elementos lá fora, que é o altar do sacrifício e a pia de bronze. E há uma diferença, querido amado irmão, que esses dois elementos não podem ser deixados para trás. Você não pode ignorar isso, porque senão você não entra no Santo dos Santos. Você não pode discípulo na sua vida. E quando nós falamos do átrio, nós estamos falando desses elementos que é de bronze. E o altar, querido, presta atenção numa coisa: o altar é justamente no início da nossa caminhada.
E aquela pia de bronze representa o que, pastor? Representa o nosso batismo nas águas. Aí está dentro desse contexto pedagógico, que, pastor? Porque tudo tem que ficar ali, naquele altar que foi levantado. O altar de sacrifício. Nós precisamos matar a religiosidade que nos matando. Nós precisamos de matar esse orgulho que nos mata. Essa falta de perdão. Essa dificuldade que nós temos de perdoar as pessoas. A dificuldade que nós temos de pedir perdão. A arrogância que muitas vezes nos prende. O nosso passado que nos incrimina. São requisitos que precisam levar para o altar. Esse é o sacrifício. Jesus tem 2 vindes, ele diz assim: primeiro, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse vinde todo mundo quer, esse vinde é bom, mas tem um outro vinde, que ele diz: aquele que quiser vir após mim, ele tem que fazer, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O outro vinde de Jesus, quando ele está dizendo, negue-se a si mesmo, negar a você mesmo, é quando você leva tudo para o altar de Deus. Quando você levou para o altar do Senhor, você está no ato, você está vendo o reino, mas você ainda não entrou no reino, porque, pastor, você não nasceu nem da água nem do Espírito. Irmãos, eu faço muito esse trabalho na igreja, trabalho de libertação. Queridos, nós vemos hoje muitas pessoas que não nasceram de Deus. Pastor, você julga essas pessoas? Não, eu não estou julgando, a palavra me mostra. A palavra que nos mostra isso. Não tem como a pessoa ser crente e nascer, se não nascer de Deus. Tem muitas pessoas que não nasceram do pastor. E a pior coisa é quando você nasce em cima de você mesmo. Por que, pastor? Como é que você consegue identificar isso aí? É simples. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: aquele que ama o seu irmão, ele nasceu de Deus e conhece? Ele nasceu de quem? Não? Se você ama o seu irmão, você nasceu de Deus e você conhece a Deus. Voltando nos altares aqui, o altar do sacrifício é para isso. É para mim negar a mim mesmo. É para mim nascer da água do Espírito. Isso acontece como, pastor? A vida que você leva, a vida escondida, onde você está sozinho, ninguém está te vendo, no seu quarto, no seu lugar secreto, onde você está fazendo o que, pastor? Você está orando. Quando nós entendemos isso, amado, as coisas começam a mudar na sua vida, começam a mudar na tua igreja, começam a mudar na sua família. Por que, pastor? A gente falar mal das pessoas é fácil, amado. A gente julgar as pessoas é fácil. Mas a gente não sabe o que a pessoa passou para chegar onde ela está. A gente não sabe quantas lágrimas chorou. A gente não sabe quantas noites em branco ela passou. Quantas madrugadas. Eu estava olhando aqui a oração do pastor Valdir, usando a honra. Queridos, quando Josué, ele orou, e antes disso nós não vemos nenhuma história sobre o Rio Jordão, mas ele fez um altar ali. Um altar que ninguém mais viu falar, cobriu com as águas, mas ficou estabelecido no mundo espiritual. E aí nós começamos
ver essa manifestação daquele altar no decorrer dos tempos, aquele altar que Josué construiu ali, que foi coberto pelas águas. Nós começamos a ver a manifestação de Deus através daquele altar. Aleluia. De que, pastor? Primeira coisa que nós vamos ver, eu posso falar um monte de coisa aqui, mas eu separei uma coisa aqui para falar com você: a manifestação da cura. E eu trouxe a vida de Naamã, um comandante do exército sírio que não aceitou. Foi levado ele até o profeta, e o profeta mandou que ele mergulhasse no Jordão, e ele subestimou aquele Jordão, ele chamou de uma água imunda. Querido, presta atenção numa coisa: se você é um rio de Deus, presta atenção, pessoas vão vir até você para beber da água que já nasceu dentro de você, que é uma fonte. Pessoas vão vir para beber de Cristo em você, e elas podem até te ignorar, mas elas não sabem a vida que você tem com Deus. Eu lembro que eu fui pregar num congresso de uma igreja, estou doido para falar o nome dela, mas não vou falar não. A primeira coisa que me perguntou lá, que informação que eu tinha. Qual é a formação do senhor? Foi só a imagem, a semelhança de Cristo. Então ele vai lá. Porque, pastor, muita gente olha pelo seu exterior. Naamã olhou para o Rio Jordão, mas não sabia que tinha um altar levantado há anos atrás dentro do Jordão. E ele todo leproso, a lepra não estava só por fora, mas estava por dentro dele. Até que um dos seus subordinados aconselhou a ele, e ele mergulhou quantas vezes naquele rio? 7 vezes. Aí nós vemos a manifestação da cura, porque, pastor, tinha um altar levantado que ninguém viu. Na sua vida tem algum altar levantado, irmão? Nós vemos milagre de que, pastor? A Bíblia diz sobre a capa de Elias. Eu estou falando só isso agora, para vocês, alguma coisinha para nós entendermos quando você tem um altar levantado diante de Deus. O último milagre de Elias foi quando ele tocou no Rio Jordão para que o rio abrisse para ele atravessar. O último dele foi o primeiro de Eliseu. E Eliseu fez a mesma coisa. Eliseu tocou na capa, 2 Reis, no capítulo 2, no Rio Jordão, e ele abriu. Aí nós vemos uma porção dobrada de que, pastor? De um milagre que aconteceu ali entre Elias e Eliseu. Teve a restauração. Você lembra quando o machado sem cabo caiu no fundo do rio e Eliseu fez ele flutuar? Por que isso, pastor? Porque tem um altar levantado. Tinha um altar levantado ali, queridos, que ninguém viu, mas aquele altar está patente. O que nós fazemos diante de Deus, amado, nós temos que ter mais fé e acreditar, porque aquilo é como um decreto no mundo espiritual. Nós precisamos de acreditar mais naquilo que fazemos, porque se realmente eu creio na palavra que Deus está dentro de mim, se Deus já colocou uma fonte, só que essa fonte não é fonte mais, porque a água parada não pode ficar, querido. Se a fonte não tiver vazão, não se tornar um rio, ela fica água parada. É isso, água é pela ilha, é pela jorrada. Quando eu creio nisso, querido, meus irmãos, tem muita gente que não gosta das pessoas. Todo mundo que te procura porque você tem alguma coisa para dar. Ninguém vai te procurar se você não tiver nada para dar, né? Pastor, eu já recebi, quando você nasceu, você recebeu uma fonte, senhor. Mas, pastor, essa fonte não consegue fluir.
Irmãos, por quê? Lá no capítulo 4 de Provérbios, Salomão falou assim: de tudo que você deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procede a saída da vida. Seu coração é uma fonte. Agora vem Jesus no capítulo 7 de Marcos, diz que do coração do homem saem as piores coisas, adultério. Aí eu falei assim: Deus, parece que tem uma controvérsia aqui. Aí Deus falou comigo: sai, porque se você tivesse guardado o teu coração, como Salomão falou, guarda a entrada do teu coração. Quando alguma coisa você teve no passado, querida, mas você não nasceu. Se você nasceu no berço evangélico, o evangelho era só o berço. Por que, pastor? Porque, como eu estou dizendo, a nossa vida está pautada dentro de um contexto pedagógico, de crescimento. Você nasce de novo. Há um crescimento e um amadurecimento. E você jorrando essa água do Espírito, com certeza, queridos, amados irmãos, vai acontecer milagre. E por que, pastor? Porque você todo dia levanta um altar. Glória a Deus, aleluia. A oração tem que ser prática. É um devocional, né, amado? Todo você tem um devocional na sua casa. Não sei se é de manhã, se é de madrugada. Você tem um propósito, você vai no monte. Tudo isso você está levantando ao altar para Deus. E levantando esse altar. Aí você fala com ele assim: pastor, e esse altar, mas todo altar, pastor, eu nunca vi um altar que não tenha fogo e que também não tenha sangue. E o altar que Josué construiu no Jordão não teve nada disso. Não teve o sacrifício e não teve o fogo. Você mesmo falou aí que todo altar tem que ter sacrifício. Amados, nós estamos falando do Jordão, da trajetória do Jordão e o que Josué construiu. Aí, nós vamos completar aqui, eu vou terminar essa mensagem. Por Jesus Cristo, ele foi batizado onde? No Rio. E no batismo de Jesus, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Vamos ver isso aqui melhor. Vamos ler isso aqui melhor. João trazia uma mensagem. João trazia uma mensagem que foi batizado no deserto, ou melhor, no Jordão, onde ele habitava no deserto. Só um pouquinho que eu estou esperando a Bíblia dele. João, ele trazia algo muito profundo para nós, sobre o reino de Deus. E nós vamos ver a mensagem que João trazia lá em Mateus 3. João trazia essa mensagem, capítulo 3, no versículo 3. Eu quero ler esse texto todo para você entender, para que você traga a sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim, verso 3: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, está falando de Jesus, que diz: voz do que clama no deserto. Ele está falando dele mesmo, né, João Batista: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelo de camelo, cinto de couro no manto, em todos os seus lombos, alimentado de gafanhoto, verso vento. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio, confessando os seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que do mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado na raiz da árvore, na raiz das árvores. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, e mais poderoso do que eu, a qual não sou digno de levar as suas sandálias, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos vendo a trajetória do Jordão, que olha para saber que é coisa, quando nós fazemos, amado, quando nós enquadramos dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. Por que nós estamos trazendo essa palavra para o nosso coração nessa noite? Porque você, se não tem o hábito de levantar altar para Deus, esse tem que ter esse hábito. Por quê, pastor? Porque através do altar que você levanta a Deus, você cresce no Senhor. Através do altar que você levanta a Deus, você vai entender. Isso te leva para quê, pastor? Te leva em níveis de profundidade com o Senhor, te leva em níveis de relacionamento. Por quê, pastor? O que faltava para que o altar, para o altar seja completo para a nossa vida, Jesus veio e estabeleceu. De quem é, pastor? O sacrifício do qual Ele amou você, nos amou de tal maneira que Deus entregou o seu Filho para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar. Por isso, querida, mais irmão, nós temos que estar sempre levando, determinando a palavra empenhada na nossa vida, principalmente no altar que você levanta. De quem, pastor? Da salvação, agradecendo a Deus, da sua redenção, agradecendo a Deus, da sua libertação, agradecendo ao Senhor, da sua cura que deixou para nós disponível nesses altares. Por isso que a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos com Ele na fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se gloria, porque nós somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus disse que Ele preparou para que andássemos nela. Também pela nossa redenção, que é uma palavra empenhada que diz que o Senhor já nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os pecados, a libertação. O altar foi levantado também por Cristo, porque está escrito em Gálatas 3,13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Também o Senhor levantou o altar da cura para a nossa vida. Qual que é, pastor? Está escrito que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas feridas, pelas tuas chagas, pelas tuas pisaduras, você já é curado. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você crê e ora nesse altar, empenha a palavra do Senhor, que muitos irão para beber dessa água, muitos irão, porque o Senhor disse: aquele que tem sede, venha a mim, beba. Aquele que tem sede, venha a mim, se alimenta. Aquele que tem fome, venha a mim, se alimenta. E aí eu te pergunto, querido amado irmão, Cristo habita em você, amém? Se Ele habita em você, você tem água, você tem um alimento. Aí eu te pergunto, quem vem até você, que tipo de água que está bebendo? Porque o próprio Jesus disse que não pode uma fonte dar dois tipos de água: uma água amarga e uma água doce. Que tipo de água que nós estamos jogando? Que água que está saindo de nós? Pastor, eu ainda estou na fonte. Há quantos anos você está na fonte? Porque o Senhor disse claramente que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, queridos, eu quero encerrar essa palavra nessa noite com a permissão do pastor. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua causa. Eu quero usar de todos os artifícios dos altares que eu tenho levantado diante de Deus. De quem, pastor? Altar de renúncia, altar de entrega, altar de humilhação, altar de oração, altar de oração intercessória pela tua igreja, pela tua vida, pela tua família,
Irmãos, estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo em tempos que o povo está se apostatando da fé. Quando Deus diz assim, então verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A diferença não é o quanto você tem, é o quanto você entrega. Amém? Quanto que você entrega? Igreja, culto não é lugar de você vir buscar a bênção. Você já é abençoado. É lugar de você compartilhar a bênção. É lugar de você entregar a bênção. Amém, amados? Então, como é que está a nossa visão hoje de reino? Como é que é? Você já entrou no reino, você está vendo o reino? Engraçado que quando nós estamos nos átrios, a nossa oração é sempre para nós. Me dá. Está errado, pastor? Não, está certo. Isso é um período da sua vida. É um período de me dá. É certo? O que é certo, pastor? A Bíblia diz: todo aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Só que você tem que sair do lado. Logo que você sai do lado, você está no santo dos santos, você vai ver que até os elementos mudam. Eu estou falando de crescimento espiritual, lembra? Eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de relação. Porque você vai chegar no santo do santo, à sua direita tem uma mesa de pães asmos, aonde tem pão 24 horas, do seu esquerdo tem um candelabro de 7 luzes, na sua frente tem o altar do incenso. Aqui você já não pede mais para você. Aqui você não come para você, e nem a luz é para você. Você se alimenta para alimentar alguém. Quando Isaías profetizou, capítulo 60 a 61 de Isaías, diz assim: levanta-te e resplandece, porque vai chegando a sua. Jesus diz, capítulo 9, 5 de Lucas, de João, ele diz: enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E agora, quem é a luz do mundo? Você só vai ser luz do mundo na hora que você parar de ver o reino e entrar no reino. Você só entra no reino quando você nascer da água no Espírito. Aí você entra no reino. E quando você entra no reino, você não está incomodado mais com você não pede mais para você. Você come pão, né? Sai de lá com a barriga cheia e vê seu irmão faminto. Não. Você sai de lá resplandecendo a luz de Cristo na tua vida. Para que pessoa? Pastor, sabe o que eu tenho passado? O que tem levantado contra a minha vida? Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu sempre prego isso aqui, às vezes você pode pensar que é heresia, mas é uma maneira que eu entendo que a Bíblia nos trata. Eu tenho que entender quem é Jesus e quem é Cristo. Jesus é filho do homem, Cristo é filho de Deus. Você nunca vai conseguir levar ninguém a Jesus. Ninguém consegue levar ninguém a Jesus, porque Jesus está lá em cima. Como é que eu faço então? Você traz eles a Cristo. Olha para você. Todas as pessoas, quando o teu dedo assim no seu peito assim, fala assim: eu trago as pessoas a Cristo. Faz isso. Faz aí. Eu trago as pessoas a Cristo. Quem habita em você não é Cristo? Cristo habita em nós. Aleluia. Cristo habita em nós. E sabe de uma coisa, mano? Será que nós temos a certeza disso? A Bíblia diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Para finalizar, para nós orar agora. Abra aí, Romanos. Eu quero trazer para você aqui, para você entender. De altar, você tem altar levantado? Você continua na posição de servo, onde você está, na posição de servo ou na posição de filho?
Qual é a posição que eu estou, pastor? Irmãos, eu quero ler duas passagens aqui, pastor, eu vou encerrar agora. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. Eu quero ler duas passagens aqui para você entender. Romanos 8, no versículo 15. Tem muita gente que fica falando, servo, irmãos, ser servo, escravo, tudo é a mesma coisa, né? Amém ou não é? Servo e escravo, servo é aquele que faz um serviço, amém, irmão? A Bíblia diz aqui, olha, o que Paulo diz aqui, Romanos 8,15, ele diz assim: porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estás em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então você não recebeu o espírito de escravidão, amém, amado? Você não recebeu o espírito de escravidão, porém de filho. Aleluia. Filho, pelo qual chamamos a quê? Recebesse o espírito de adoção de filho, amém? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então você é filho, amém, irmão? Aponta para o irmão do teu lado e diz assim: você é filho. Agora vamos ver versículo 19, vamos ver se você é filho. Diz assim, ó: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Eu vou trazer para a nossa linguagem que fica mais fácil. Toda nação, inclusive no Rio Grande do Sul, toda nação que não conhece Jesus, eles têm uma grande expectativa. Qual é a expectativa deles, pastor? Qual é a expectativa dele? Esperando o quê? Esperando o quê, pastor? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Está vendo como é que o altar é necessário? Está vendo que esse altar é justamente onde nós criamos uma relação, e nessa relação, trazendo nas águas, nós vamos entender como Ezequiel entendeu, como Deus falou com ele. Entra no rio, Josué, Ezequiel. Capítulo 48, 47, 48 de Ezequiel, quando viu o povo, entra no rio. Ele entrou com as águas na canela. Eu imagino, a relação nossa com Deus é mais ou menos assim. Isso eu estou sendo coerente com os meus pensamentos. Eu imagino, a Bíblia não diz não, eu imagino, se é relação, Deus está na figura do rio, amém? E nós estamos na figura de filho. Deus é a figura do rio, Ele manda nós entrar no rio. Eu imagino Ezequiel, pastor Valdir, entrou no rio, as águas estão no joelho, ele deve ter assim, ó, ele deve ter ficado emocionado, dizendo assim: opa, glória a Deus, eu tenho todo o rio de Deus para mim. Eu imagino o rio falando assim: que pena, eu só tenho as cadelas de Ezequiel. Aí Deus manda ele medir mais 1000 povos e entra, as águas já estavam dando na sua cintura. Eu imagino ele mais feliz ainda, mais empolgado, dizendo: eu tenho todo o rio de Deus. Aí eu imagino o rio dizendo: que pena, que só tenho a metade dessa terra. Isso é a tua vida, gente. Isso é a tua vida, irmão. Deus está te dando a você a autoridade para você entrar no rio. Até onde ele disse: pastor, mas eu não sei nadar. Não tem problema não. Isaías 43, o Bíblia diz assim: que as águas não submergerão. Amém, irmãos? Nem o fogo vai te alcançar. Entra no rio nessa noite. Entra, porque há uma expectação lá fora, há uma perspectiva lá fora da nação, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho, fica de pé no seu lugar. Quero orar por você.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre essa palavra nós oramos nessa noite. Sobre essa palavra nós te damos graça nessa noite. Sobre essa palavra nós declaramos um altar levantado ao Senhor nesta noite da nossa vida, Pai querido. Nos expondo, Deus da glória. E primeiro desejo nosso, Pai da glória, como aquela mulher samaritana disse: dá-me de beber dessa água. Eu sei, Senhor Deus da glória, que essa água, meu amado Deus eterno, Deus Santo, já está dentro de nós, o Senhor já colocou. E nós queremos, ó Deus eterno, Deus Santo, que essa água comece a fluir de nós agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, ó Pai, liberar essa água, ó Pai querido, que a Bíblia diz, meu Deus, ó Pai querido, o Senhor disse para aquela mulher: mulher, a água que eu te dar vai nascer de você uma fonte, e ela vai jorrar pela vida eterna. Eu quero nessa noite, para a glória, eu libero essa água nesse ministério, eu libero essa água sobre essas famílias, para que vá, meu Deus querido, meu Pai Santo, jorrando agora. Senhor, vai pedir cada um, meu Deus, que aquele, meu Deus, que precisa de uma cura, que ele mergulhe agora nessas águas e seja curado, em nome de Jesus Cristo. Essas águas de vida que vem do Senhor, Pai querido, vai inundando agora esse lugar com bênção, vai inundando com cura, com libertação, com restauração agora, em nome de Jesus Cristo. Ai, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai glória, tomando os meus filhos agora, caminhando com ele, meu Pai querido, meu Pai Santo, ó Pai celestial, sobre as águas desta noite, e essas águas vai inundando o nosso ser, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, curando, libertando, restaurando, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Assim nós oramos, ó Deus da glória, entregando, ó Deus eterno, essas famílias, essa igreja, esse ministério das tuas mãos, e abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor esteja selando e confirmando a bênção, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.